Fala, jovens, como é que vocês estão? Estou aqui a convite então da página Foco MedY, meu amigo Josué, para resolver com vocês as questões de biologia do simulado do mês passado. Vamos nessa então? Vou ler aqui e a gente já vai resolvendo. Questão 9. A hipertensão e o diabetes são doenças de origem genética e metabólica que atingem parte da população mundial. A hipertensão arterial é uma síndrome clínica caracterizada pela elevação da pressão arterial a níveis iguais ou superiores a 140 milímetros de mercúrio de pressão sistólica e iguais ou superiores a 90 milímetros de mercúrio de pressão diastólica em pelo menos duas aferições. E o diabetes é uma doença caracterizada pela elevação dos níveis de glicose no plasma sanguíneo. Considerando as informações do texto e os conhecimentos das ciências naturais, é correto afirmar que essa primeira alternativa aqui eu já vou passar para o meu amigo Fernando Maia, porque eu não entendo desse assunto, e ele vai resolver aqui para a gente, e a gente já volta para falar das próximas. Olá pessoal, vamos fazer a assertiva de número 1. Ela diz o seguinte, olha... A pressão sistólica de 140 milímetros de mercúrio expressa na SI é da ordem de 10 a quarta Pascal, sendo a massa específica do mercúrio 13,6 gramas por centímetro cúbico e o módulo da aceleração da gravidade local 10 metros por segundo ao quadrado. Olha só, essa questão ela tem duas maneiras de ser resolvida. Uma das maneiras vai envolver uma regra de 3 simples. O que é importante lembrar? 1 atm corresponde a 760 milímetros de mercúrio, que equivale a 10 a quinta Pascal. Então você vai colocar isso em uma regra de 3. 760 milímetros de mercúrio está para 10 a quinta Pascal, o valor dado, que é 140, está para X. Resolvendo isso, você vai obter o valor de 18.421, que está na ordem de 10 a quarta. Como que a gente sabe isso? A gente vai passar a vírgula para o 1, né? Vamos andar 4 casas com a vírgula aqui, passando para notação científica, e vai estar multiplicado por 10 a quarta. Como resolver agora pelo outro módulo? Você vai colocar estes valores de 140 milímetros de mercúrio, 16,3 gramas por centímetro cúbico e os 10 da gravidade naquela expressão ρGH, onde você vai calcular a pressão exercida pelos 14 milímetros de mercúrio. Se você usar as unidades aí do Sistema Internacional, você vai obter, então, o valor dado, né, de 18.421, que está aí na ordem de 10 a quarto. É isso. Está correta. Valeu demais, Fernandex. Então, a primeira aqui, a número 1, é verdadeira. Vamos lá para a segunda, então. O fenômeno de crossing over, somado à segregação independente dos cromossomos durante a meiose, garantem a variabilidade genética dos gametas e da prole. Então, durante a meiose, a gente sabe que a gente tem uma célula mãe, né, que vai dar origem a 4 células filhas, tanto no macho quanto na fêmea. Então, aquela célula que é diploide, ela vai dar origem a 4 células haploides. Mas não é simplesmente uma separação dos cromossomos que ocorre ali, que vai metade para um lado e outra metade para o outro, e que essa metade é sempre igual, que o conjunto de cromossomos que você recebeu da mãe vai para um lado e o que você recebeu do pai vai para o outro. A gente sabe que tem a segregação independente que leva aqueles cromossomos aleatoriamente para um lado ou para o outro, e portanto nas células filhas resultantes dessa meiose, já vai ter uma diferença daquela que você recebeu quando você foi fecundado, digamos assim. Então, sim, a segregação independente é um dos fatores que promove uma variabilidade, mas além disso a gente sabe que na primeira fase da meiose, na primeira divisão, na primeira prófase, ocorre também o crossing over, que é uma recombinação das moléculas de DNA. Então, vão gerar novas moléculas de DNA diferentes daquelas que você recebeu, garantindo também a variabilidade genética. A gente sabe que mesmo se não houver segregação independente, né, no caso de linkage, ainda o crossing over pode promover essa variabilidade. Então, essa número 2 aqui é verdadeira também. Vamos para a 3. A 3. As aglutininas do plasma do receptor e os aglutinogênios das hemácias do doador são fatores a serem considerados, a serem analisados nas transfusões sanguíneas, visando o sucesso do procedimento. Bom,
Lembrando aqui que esses nomes, né, são específicos quando a gente está falando de hemácia, mas a gente pode traduzir para ficar mais fácil. Quando eu falo aglutininas, eu posso entender como anticorpos, ou seja, a proteína que a gente usa para combater algum invasor. Então, está falando que a gente tem que considerar os anticorpos ou as aglutininas no plasma, né, do receptor de sangue. Importante, certo? Porque se você transfere um sangue para essa pessoa que ela considera estranho, ela vai usar então essas aglutininas para combater, para destruir, para aglutinar esse sangue. Então, sim, é uma coisa a se considerar numa transfusão. E considerar os aglutinogênios das hemácias do doador, exatamente. Porque o doador tem os aglutinogênios que a gente pode traduzir para antígeno. Antígeno, né? Estrutura, alguma coisa que faça se reconhecer. Se considera o aglutinogênio, ou seja, o antígeno do doador, para ver se ele não vai ser combatido pelo anticorpo ou pela aglutinina do receptor. Então, essa aqui também é verdadeira. Para que o procedimento tenha sucesso, precisa observar essas duas coisas aí. Então, até agora, 1, 2 e 3 estão corretas, né? Vamos ver a 4. A 4. A administração de insulina em pacientes com diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 é aquela que justamente a pessoa não está conseguindo produzir insulina porque as células beta do pâncreas dela foram destruídas por uma doença autoimune. Estimula a glicogenólise. O que é glicogenólise? Glicogenólise é a quebra do glicogênio que está armazenado principalmente no fígado e nos músculos para disponibilizar glicose no sangue, como consequência imediata da redução dos níveis de glucagon no sangue. Não, a diabetes não reduz os níveis de glucagon, diabetes reduz os níveis de insulina, né? Como reduz os níveis de insulina, se acumula glicose no sangue. E aí você que é diabético precisa fazer uma administração de insulina para que isso se resolva. Aí a glicose que está acumulada no sangue vai poder entrar na célula, porque é isso que a insulina faz, permite a entrada da glicose na célula. Então, o problema aqui não é a redução de nível de glucagon. E também você administrar insulina não promove glicogenólise. Na verdade, quem promove glicogenólise é o glucagon. Então, essa alternativa aqui está errada, certo? Fazendo com que esteja certo apenas 1, 2 e 3. E a gente vai marcar então a letra D. Belezinha? É isso para essa questão então. Um abraço. Vamos agora resolver a questão 25 do simulado. Entre os seres vivos e meio em que vivem há um ajuste essencial para a sobrevivência. Esse ajuste pode ser entendido como um conjunto de adaptações a ambientes em contínuo processo de mudança. Com base em fundamentos das teorias evolucionistas e nas evidências da evolução biológica, considere as afirmativas a seguir. 1. De acordo com o neodarwinismo, ocorre seleção natural dentre a variabilidade genética dos seres vivos. Essa variabilidade é fruto de mutações e de recombinação genética. Bom, gente, essa aqui está falando da teoria neodarwinista, que na verdade é só um complemento, né? É uma confirmação da teoria darwinista. A teoria darwinista original, ela foi feita em uma época que não havia conhecimento molecular, conhecimento genético, certo? Então, apesar de ter sido bem completa, né, muito bem feita para a época, faltava então esses componentes assim mais microscópicos para confirmá-la, e foi o que aconteceu, né, na ciência mais moderna. E aí a gente tem então o neodarwinismo, ou a teoria sintética da evolução, que confirma através do avanço da ciência a teoria da evolução, que foi chamada de neodarwinismo. E é exatamente os mesmos preceitos da teoria darwinista, né, sobre a adaptação, sobre a seleção natural, e complementa então com essas informações que há uma variação dentro de uma mesma espécie, né? Essa variação de seres dentro de uma mesma espécie vai fazer com que os mais adaptados dentro daquela variação vão sobreviver e passar os seus genes. E essa variação ela acontece justamente porque existem mutações e porque existe a recombinação genética que acontece lá no crossing over, na meiose, antes de passar os gametas para frente. Então ela é verdadeira. Bom, vamos ver a 2 então.
A homologia evolutiva é o mecanismo evolutivo que explica a similaridade entre o tubarão e o golfinho. O tubarão e o golfinho são seres diferentes, né? A gente sabe que o tubarão é considerado um daqueles peixes cartilaginosos. Então, apesar de peixe também ser uma classificação bem ruim, ele é um peixe cartilaginoso, então ele é classificado como peixe. E o golfinho a gente sabe que é um mamífero. Apesar de tudo, eles, se olhar estruturalmente, eles são bem parecidos, né? Então, se você fizer uma análise visual, ali, uma análise superficial, você vai pensar que eles são parecidos, né? Do mesmo gênero ou da mesma família, mas não são, né? Um é mamífero e o outro é peixe, é um condrite. E a homologia que explica essa similaridade deles, não é. O que explica a similaridade deles é a analogia, né? Que com seres de origens embriológicas diferentes, né, se parecem justamente porque eles estão no mesmo ambiente. Mas o golfinho e o tubarão são bem diferentes embriologicamente falando, né? A origem deles é diferente e das estruturas deles é muito diferente. Se for analisar, cada parte tem uma origem diferente, mas eles se aproximam por estar no mesmo ambiente. Então, o que une eles é o ambiente, por isso é uma analogia. A homologia é no caso de que seres que têm a mesma estrutura embriológica pode dar origem a estruturas diferentes por conta do ambiente. Por exemplo, a asa do morcego e o braço do ser humano têm a mesma origem embriológica, porém eles executam funções diferentes porque vivem em ambientes diferentes, né? Então isso seria um exemplo de homologia. No caso, então, está errado a número 2 aqui. Vamos para 3. De acordo com a teoria sintética da evolução, o neodarwinismo, em alguns rios de cavernas, os peixes são cegos porque falta de luz nesses ambientes provocou mutações sucessivas que ao longo de muitas gerações levaram à regressão dos olhos. Não, isso aqui seria uma explicação do Lamarck, né? Que considera que à medida que você vai, ou algo parecido com o Lamarck, ele não explicaria dessa forma porque ele não falaria de mutações, mas a teoria lamarckista explicaria que órgãos que você não usa, você vai deixando de desenvolvê-los e eles vão regredindo, né? Então teria mais a ver com o Lamarck e não com o darwinismo, não com o neodarwinismo ou teoria sintética que explica como lá na primeira alternativa. Há diferenças e vão sobreviver aqueles que se melhor adaptarem. Então está errada também. A número 4, então. A adaptação é o fenômeno segundo o qual certos organismos apresentam a forma ou a cor de outros organismos ou de objetos do ambiente onde vivem. Mas não é adaptação, né? A adaptação é a base da teoria evolutiva de Darwin. Isso aqui eu estou falando de características evolutivas também, né? Que faz com que esse ser vivo permaneça vivo, né? Mas eu estou falando aqui não é desse termo, adaptação. Eu estou falando do termo aqui, camuflagem. Aqui explicou a camuflagem. Se eu trocar a palavra adaptação por camuflagem, que é um mecanismo adaptativo, né? Estaria certo. Mas não é isso que é adaptação. Adaptação é um termo mais amplo, que contempla também a camuflagem, né? Mas no caso aqui, a camuflagem é o fenômeno segundo o qual certos organismos apresentam a forma ou a cor de outros organismos ou de objetos do ambiente onde vivem. Sim, a camuflagem faz isso, é quando um ser vivo tem uma cor ou uma forma, sei lá, da folha, do galho, de uma rocha, para se esconder dos seus predadores, e isso garante com que ele fique vivo, certo? Mas a adaptação não é só isso, a adaptação é isso também, né? Mas tem seres que não fazem isso e mesmo assim são adaptados ao ambiente, certo? Então essa aí está errada também. A gente só tem a número 1 como correta, portanto o gabarito dessa é a letra C. Beleza? Vamos para a próxima então. Questão 26 então. Vamos embora, continuar. Aqui tem um esqueminha então, né? Da mitose. Vamos ver. O processo de mitose é essencial para o desenvolvimento e o crescimento de todos os organismos eucariotas. Na verdade, o esqueminha é de todo o ciclo celular, contando eles por tempo. Então eu tenho G1 demorando 5 horas,
síntese, ou S, demorando 7 horas, G2, 3 horas e mitose 1 hora. E dentro da mitose eu tenho separado por minutos essa hora aí também, que tem a prófase por 36 minutos, a metáfase 3 minutos, a anáfase 3 minutos e a telófase 18 minutos. Vamos ver o que está perguntando. Com base na figura e nos conhecimentos sobre o ciclo celular, é correto afirmar. O período durante o qual ocorre a síntese de DNA. Qual que é o período que ocorre a síntese de DNA? Período síntese, S, né? São 7 horas. É maior que o período em que não ocorre síntese alguma de DNA. Então, o período que não ocorre síntese é todos os outros períodos. Então, G1, G2 e M. G1, G2 e M no total dá 9 horas. É maior do que o S. Então, está errada a letra A, né? B. Ao final de um ciclo celular, a quantidade de material genético nos núcleos de cada célula filha equivale ao dobro da célula parental. A gente sabe que na mitose, uma célula parental dá origem a 2 células filhas com a mesma quantidade de DNA que a célula parental. Então, eu dobro a minha quantidade de DNA primeiro e depois separo. Mas então, em cada uma das filhas, eu tenho a mesma quantidade do que eu tinha na parental. Não está falando das células juntas, mas está falando de cada uma delas. Cada uma delas tem a mesma quantidade da parental. Então, está errado também. O tempo gasto para o pareamento cromossômico na placa equatorial equivale ao tempo gasto para a síntese de DNA. Primeiro que não ocorre pareamento cromossômico na mitose. Pareamento dos cromossomos ocorre só na meiose, beleza? Então, cada cromossomo aqui fica separado um do outro. Primeira coisa que já está errado. E, obviamente, esse tempo já estaria errado, porque o pareamento ocorreria na prófase, que seria 36 minutos no máximo, e a síntese de DNA são 7 horas. Então, já está bem errado essa aí. Vamos ver a D. Em mais da metade do tempo da mitose, então, estou falando só da mitose, a mitose tem 1 hora. Em mais da metade do tempo da mitose, as cromátides estão duplicadas, separadas longitudinalmente, exceto no centrômero. Bom, as cromátides já se duplicam lá na fase S e elas já ficam grudadas uma na outra só pelo centrômero. Então é isso que eles estão falando aqui, né? Então está falando que ela fica grudada pelo centrômero, as 2 cromátides que foram a cópia que foi feita lá na fase de síntese. Mais da metade do tempo, mais de 1 hora, dentro dessa 1 hora, mais de 30 minutos, essas cromátides ficam grudadas. Então, só pelo centrômero. É verdade? Bom, é verdade, porque durante toda a prófase elas estão grudadas, durante toda a metáfase elas estão grudadas. Só aí dá 39 minutos. Só na anáfase que elas se separam, né? Só na anáfase. Então é só a partir da anáfase que, a partir da anáfase junto com a telófase, dá 21 minutos. Então a letra D é a verdadeira. Difícil, né? Complicada essa questão aqui, não é fácil não. Vamos ver a E só para confirmar. Durante a fase mais longa da mitose, prófase, as cromátides irmãs se separam uma da outra e migram para as extremidades opostas da célula. Não, está errado. Na prófase não há separação ainda das cromátides. Como a gente já disse, as cromátides se separam na anáfase. Beleza? Então a letra D é a correta nessa aí. Questão boa, questão difícil. Tem que saber bastante sobre mitose e também sobre meiose. Beleza? Vamos para a próxima, então. Vamos, então, para a última questão, questão 27, a última questão de biologia. Boa, né? Analise a figura abaixo que representa um dos estágios de desenvolvimento embrionário do anfioxo. Anfioxo? Não sei como é que você vai ler isso aí, cada professor fala de um jeito diferente. Vou falar anfioxo. Em corte transversal. Então, o anfioxo, ele é um ser que representa ali os seres mais primitivos dos cordados, né? Que é o grupo onde os seres humanos estão incluídos também, certo? Mas ele é um ser muito mais simples, obviamente, mas ele é muito bom para a gente estudar o desenvolvimento embrionário dos cordados. Então, vamos lá. Com base na figura e nos conhecimentos sobre a embriologia do anfioxo, considere as afirmativas a seguir. Bom, vamos já descrever esse anfioxo aí pelas letras, que aí a gente já vai eliminando mais fácil depois as alternativas, beleza? Então, o que é A? A está apontando aí para essa cobertura, né, do embrião. A gente sabe que a parte mais externa do embrião, esse folheto é chamado de ectoderme. Ecto de fora, né? Então é o mais externo. A é ectoderme. D
está apontando para uma situação ali que foi originada da própria ectoderme, né, através da goteira neural. Então ali é o tubo neural, certo? O tubo neural que vai dar origem ao sistema nervoso central veio da ectoderme. Então D, tubo neural, tubo nervoso dorsal, serve também. E B, logo abaixo do tubo neural, a gente tem essa situação, essa estrutura maciça. Aí, você pode ver que o tubo neural ele tem uma cavidade, enquanto o de baixo não tem, é maciço. Esse B aí é a notocorda. Notocorda junto com o tubo neural, eles dão a característica dos cordados. Cordados é justamente porque tem notocorda. Mas a notocorda ela foi originada pela endoderme, ela foi originada pelo tecido embrionário mais central ali. Beleza? Tem uma origem diferente do tubo neural. Então, B, notocorda. Notocorda, aqui eu sou mineiro, né? Vocês que são do sul aí, vocês devem estranhar, mas é isso mesmo, é notocorda. E o C, ali a gente está falando do celoma e ao mesmo tempo da mesoderme. Na verdade, estou falando da mesoderme ali e a cavidade no meio da mesoderme são os celomas, né? Então, C é mesoderme. Né, é o folheto embrionário intermediário, digamos assim, que dá origem ao celoma, que é o celoma, quando eu estou considerando a cavidade. E eu estou falando ali do tecido embrionário mais central, que dá origem ao sistema digestório, né? O E aí é a endoderme. Então, E, endoderme, C, mesoderme, B, notocorda, D, tubo neural e a ectoderme. Agora vamos ver as alternativas, a gente já faz mais rápido. Com base na figura e nos conhecimentos sobre a embriologia do anfioxo, considere as afirmativas a seguir. 1. A figura representa um embrião no estágio de neurula. Sim, um estágio de neurula, porque tem notocorda e tubo neural é o estágio de neurula. Antes disso, nenhum gástrula, blástula, nenhum atinge esse estágio que tem essas estruturas, notocorda e tubo neural. Então é uma neurula, e o anfioxo é o principal representante ali da neurula que a gente usa para estudar. Vamos lá, então a 1 está certa. 2. As setas A, B e C apontam respectivamente endoderme. Já está errado, né? Está falando que A representa endoderme, A é ectoderme, né? B, notocorda. B, notocorda está certo. C, mesoderme. C, mesoderme, tá certo também. Então o que está errado é só a A ali. Então 2 está errado. 3. As estruturas apontadas pela seta B e D darão origem respectivamente à coluna vertebral e ao sistema nervoso central. Isso aqui é uma pegadinha e muita gente cai. Então aqui fica atento. B e D, o que é B? B é notocorda. E D dá origem ao sistema nervoso central. D está certo. D dá origem ao sistema nervoso central. Mas B a gente confunde. A gente pensa que a notocorda vai dar origem à coluna vertebral, mas não. A notocorda não dá origem à coluna vertebral. A coluna vertebral, ela substitui a notocorda em alguns seres. Na maioria deles, na verdade. Alguns seres mantêm essa notocorda aí o resto da vida, dos seres dos cordados. E outros substituem, a notocorda vai desaparecendo, ela já fez a função dela no estágio embrionário, ela vai desaparecendo e depois vai surgindo a coluna vertebral. A coluna vertebral vai sustentar ali, né, vai circundar o tubo nervoso central. Mas não é a notocorda que dá origem, a notocorda desaparece. A notocorda fica sendo notocorda naqueles seres que têm ela ainda. No nosso caso, a gente não tem notocorda na fase adulta, só na fase embrionária, então ela desaparece. E a gente tem a coluna vertebral sendo dada origem por outros lugares, outras estruturas diversas. Tá bom? Então tá errado. Essa aqui é uma pegadinha, é muito fácil de você marcar a 3 como verdadeira ali. Número 4, então. O número 4 está falando: as estruturas apontadas pelas setas A e E darão origem a tecidos epiteliais de revestimento. A, ectoderme. Ectoderme dá origem a epiderme. Epiderme, que é a camada mais externa
da nossa pele. Então, sim, é um tecido epitelial de revestimento, além de dar origem também ao cérebro e à medula espinhal. Então, é verdadeira a A. E a E, que é a endoderme dá origem a tecidos epiteliais de revestimento? Dá também, porque a endoderme produz vários órgãos no nosso sistema digestório e outros órgãos também, com todos os seus tecidos, inclusive tecidos epiteliais de revestimento. Então, verdadeira também, beleza? As duas ali estão certas. Então, a correta aqui vai ser letra A, 1 e 4. Muita gente pode ter marcado a D, né, 1, 3 e 4, por conta da pegadinha da notocorda. Mas então, fica atento a isso, não tem aquele esquema da notocorda lá. Agora a gente encerra, portanto, sigam estudando, a prova está chegando e tudo indica que se você seguir nesse ritmo vai detonar e tá fazendo faculdade ano que vem. E é isso aí, um abraço, até a próxima.